Boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, programa Família de Deus no ar. Vamos aproveitar esse dia especialíssimo, esta tarde pensada por Deus mesmo, antes que o mundo fosse mundo. Nos convoca, nos convida para juntos sentarmos à mesa da partilha e refletirmos sobre nossas coisas, sobre nossa realidade. Partilharmos nossa existência, nossas experiências de vida. Dentro deste contexto familiar, na família, no seio da família. Levando em consideração principalmente esses dois esteios da família, que é o esposo e a esposa. Pois bem, estamos conversando sobre este sentido quando nós folheamos a Sagrada Escritura e que nos dá uma orientação de que para que se confirme este relacionamento esposo e esposa, há necessidade de que se deixe a casa dos pais. Temos explicado isso várias e várias vezes. O deixar a casa do pai é no sentido quando nós entendemos, nós compreendemos que neste processo de humanização, o ser humano passa por vários estágios, vários momentos, várias experiências de vida, dependendo do seu momento existencial. Inicia com a fecundação, no seio materno, no ventre materno, nesta matriz que vai formando, vai gerando, vai definindo a identidade do ser humano, vai humanizando este ser. No início, aquele emaranhado de células vai se definindo o ser humano como se fosse um artista lapidando. O ser humano vai surgindo, vai aparecendo, vai identificando. Pois bem, chega um momento, 9 meses, o momento em que este ser humano está preparado para sair desta matriz e entrar, evidentemente, numa outra matriz. Sempre será assim. Para se entrar numa outra matriz, necessita sairmos da matriz a que nos deu origem até ali. Chegando então um tempo oportuno, 9 meses de gestação humana, este ser humano, para continuar o seu processo de humanização, tem que sair do útero materno e vai entrar no útero, podemos chamar assim, familiar. Matriz familiar, onde ele vai então se relacionar com o pai, com a mãe, com os irmãos, com tios, enfim. Ele vai ter um relacionamento com todos os membros que compõem esta família. Por isso chamamos de uma matriz familiar, um útero familiar, onde ele vai se desenvolver, onde o processo de humanização vai ter uma continuidade. Pois bem, chega um momento da sua vida, da sua existência, em que se interessa o rapaz ou a moça por outro para que haja uma aproximação, um enamoramento. E esse enamoramento, este processo normal de conhecimento do namorado, namorada, o noivo, noivo, um processo ao qual vão se aproximando um do outro. O amor nupcial começa a surgir entre ambos. É o momento em que ele vai deixando esta matriz familiar, este local no processo de humanização, e vai ao encontro de uma outra matriz, podemos chamar de matriz social, uma matriz mais ampla, na qual ele vai buscar esta socialização. E uma socialização de uma forma muito específica com esta moça ou com aquele rapaz. A moça busca no rapaz, o rapaz busca na moça, esta complementariedade. Duas formas muito distintas de expressar a humanidade. Então, o ser humano vai desenvolvendo uma forma de expressar a sua humanidade, quer no jeito masculino, quer no jeito feminino. E agora há uma atração, surge entre esses dois
um amor nupcial, um amor que vai crescendo passo a passo, fazendo com que eles se aproximem um do outro cada vez mais. Neste processo de aproximação, nesta continuidade do processo de humanização, ele vai agora vivenciando uma outra matriz que não é mais a familiar, é uma matriz social. E de uma forma muito específica, esta matriz nupcial, essa matriz conjugal. E é um momento difícil, porque tem que romper com aquela matriz familiar para buscar, para se desenvolver esta matriz social, e de uma forma específica, como dissemos, nessa matriz nupcial. E aí é um momento interessante. Se não houver essa saída da matriz familiar, ele não poderá construir, não poderá elaborar esta matriz social. É uma coisa muito clara. Tal qual, se não sair da matriz humana, da matriz maternal, do seio materno, ele jamais poderá desenvolver-se ou crescer na sua humanidade em termos de família. Pois bem, e aí está, quando eu disse, nós folheamos a Sagrada Escritura e que nós temos lá a condição para que se consolide este lar, condição para que consolide esta realidade nupcial. Que abandonar, tem que deixar a matriz familiar para se unir à sua mulher, diz assim, formando essa matriz nupcial, essa matriz conjugal, como queiramos. O fato é que se não deixar a matriz familiar, não haverá possibilidade de se unir à sua esposa para que haja matriz nupcial. É uma condição sine qua non. Deixa a matriz familiar para se unir. É uma consequência. E aqui nós já tínhamos comentado, e é interessante sempre reforçar, o grande problema que encontramos muitas e muitas vezes, esse não rompimento da matriz familiar. E na tentativa de crescer na matriz social, não tem condições. Se não deixar a matriz, não haverá essa união. Para que haja união, temos que deixar a matriz. Entendendo isto de uma forma muito clara, nós podemos perceber, quando dissemos da analogia entre a realidade conjugal e a barraca, esta tenda, é pela fragilidade desta realidade. Fragilidade porque depende, porque necessita da opção, da decisão, e isto é pessoal. Isto é um comportamento, uma atitude pessoal. Eu deixo a matriz para me unir. Mas para que haja esta possibilidade de união, há a necessidade de um comportamento muito específico. Há necessidade de uma atitude de ambos esses noivos para que se consolide este matrimônio. A condição que nós temos dito é que haja uma fidelidade a este processo. Fidelidade. Tal qual esta analogia da barraca, devemos puxar esta cordinha do abandono, esta cordinha do deixar a matriz familiar para a matriz social, cordinha que chamamos de fidelidade. Há necessidade de expressarmos esta fidelidade. Fidelidade é o processo. Não é tanto fidelidade à esposa ou ao esposo. Eu penso que se nós raciocinarmos assim, nós limitamos muito essa fidelidade. Não é fidelidade ao esposo ou fidelidade à esposa. É fidelidade ao processo. Ambos assumem este processo de uma convivência e nós temos que ter comportamento e atitudes de fidelidade a este processo. Fidelidade a essa decisão, fidelidade a esta opção. E é fácil nós compreendermos. Quanto mais fiel eu for ao meu compromisso desta convivência, mais sólida será a nossa união e vice-versa. Se eu perceber que não há fidelidade, mesmo inconscientemente, nós fugimos deste processo, fugimos dessa decisão, rompe-se esta opção.
Então, fidelidade é o processo. Vamos focar nisso, vamos sempre tomar consciência disso. Como é que nós definimos, como é que nós atuamos, qual é nosso comportamento para que haja fidelidade ao processo? É puxando a cordinha oposta, que vem a ser a solidariedade e subsidiariedade. Ou seja, eu vou compreendendo, eu vou entendendo. Você, minha namorada, minha noiva, minha esposa, vai confirmando a fidelidade deste processo nos momentos em que for solidário a mim. Não só solidário, como subsidiário. Vamos tentar refletir sobre isso. Ser solidário é entender, é compreender, é aceitar o outro ser humano, nas suas limitações, na sua pequenez, na sua fragilidade, nos momentos aos quais esta luta para que se consolide o ser humano esbarra nas suas limitações, nas suas fraquezas. Então nós vamos compreendendo isso a partir da minha própria limitação, da minha própria fraqueza. E eu vou ao encontro de você, minha namorada, você, minha noiva, você, minha esposa, para que eu possa te auxiliar nessa caminhada. E o auxílio é esta subsidiariedade. Um auxílio no sentido não de assumir o teu papel ou assumir as tuas condições, não, mas estar próximo, estar apoiando-a nesta caminhada. Então, eu dou um passo na fidelidade, dando um passo na solidariedade, na subsidiariedade. A cada passo que eu dou na fidelidade, eu dou um passo na solidariedade. E isso nós vamos, então, montando esta tenda, montando esta barraca, entre eu deixar a matriz familiar e assumindo a matriz conjugal, a matriz social. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Benfeitora Nacional. Família é. Programa Família de Deus, no seu segundo bloco. Como temos feito sempre, neste momento quero abraçá-los, a todos vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a rádio do associado AM1060, pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br ou pelas nossas postagens no YouTube. O programa Família de Deus visa partilhar as nossas experiências em família. Por isso eu os abraço e rogo a Deus que os abençoe. Cubra-os de bênção, ilumine esta caminhada a todos vocês, nas suas famílias, filhos, netos, amigos e assim por diante. Somos a grande família humana. A grande família humana que vai se conscientizando desta caminhada, de mãos dadas, em direção à casa do Pai, formando a grande família de Deus. Pois bem, vínhamos comentando sobre este sentido da união, da consolidação deste relacionamento interpessoal. E para que isto ocorra, há a necessidade de se ir saindo da matriz familiar. À medida que vamos saindo da matriz familiar, vamos assumindo esta matriz conjugal, essa matriz nupcial. Eu já comentei que é um período, é um momento difícil, principalmente para os pais e de uma forma muito específica para as mães. As mães que têm um relacionamento muito visceral com seus filhos, enfim, foram gerados no seu ventre, no seu interior. Há um relacionamento muito íntimo, como eu disse, muito visceral, mãe e filho. E no momento, principalmente, quando o rapaz começa a se aproximar de uma moça, fatalmente ele vai se aproximar da moça e da família da moça, deixando a sua própria família. É uma forma, é uma maneira normal daquilo que vai acontecendo. E normalmente as mães se chocam neste momento,
porque o filho, aquela criança que nasceu e cresceu neste ambiente, agora na sua adolescência, na sua caminhada para a fase adulta, começa nesse enamoramento, nesta aproximação da sua noiva, da sua namorada. Começa então a fazer os programas com ela, programas com a família dela e assim por diante. E vai deixando, vai saindo de casa, e isto é um fato muitas e muitas vezes incompreensível por parte das mães. Então nós temos que tomar consciência e entender que este é o normal da caminhada. Como nós um dia fizemos, assim agora eles estão fazendo. E compete a nós, pais, entendermos este processo, este momento, e entusiasmarmos e consolidando, apoiando, aceitando esta caminhada do seu filho, nessa sua adolescência, nessa sua fase, né, de adulto. Cada passo que eu dou, então, na fidelidade a este processo, eu dou um passo na solidariedade, na subsidiariedade. E assim vamos montando, vamos arquitetando este espaço conjugal. Se porventura não houver um comportamento, uma atitude de fidelidade ao processo, normalmente, e é comum se observar isso, vamos nos afastando, não há possibilidade desta união. Esta união esposo e esposa, que fatalmente deveria acontecer, a infidelidade ao processo nos leva à separação, ao isolamento, ao distanciamento um do outro. E é uma consequência. O distanciamento leva-me, então, a voltar à matriz familiar, à segurança que eu tinha. Toda mudança de matriz gera uma certa insegurança, claro que sim, porque é uma novidade, são coisas novas que vêm surgindo. E normalmente quando coisas novas surgem, gera em nós uma certa insegurança. Isso é evidente que é normal. Por isso sempre nós afirmamos que este processo todo, desta consolidação, desta conjugalidade, é necessário que haja amor. Com certeza, sem este sentimento de amor, sem esta liga que dá este amálgama, é impossível que haja uma comunhão. A comunhão se dá no amor. O amor é o veículo, o amor é aquilo que realiza esta comunhão. E esta união que nós percebemos, esposo e esposa, é uma união nesta reciprocidade entre ambos, buscando e consolidando uma comunhão, porque o espírito de amor leva a esta comunhão. Por isso nós dizemos que esta união esposo e esposa, esta realidade nupcial, esta realidade conjugal, é a expressão do amor de Deus no ser humano. O ser humano tem, nesta realidade nupcial, uma expressão do amor de Deus. Todo esse processo de humanização que vai fazer esposo e esposa, neste convívio, nada mais é do que um espaço para que todo este sentido divino se apresente. O próprio Espírito de Deus, que é Espírito de amor, ele se consolida, ele se apresenta, ele se manifesta nesta caminhada. Esta união é um processo de reciprocidade. É um processo onde nós vamos passo a passo consolidando esta comunhão, consolidando esta convivência. Então veja como as coisas vão se construindo. À medida em que dou um passo na fidelidade a este processo, a esse sentido de vida aceito por mim, numa opção, numa decisão pessoal, madura, consciente, eu vou dando um passo na união. Cada passo que eu dou na fidelidade, eu vou consolidando a união e dou um passo na solidariedade. É fácil nós entendermos, então.
eu vou sendo fiel a esta nossa decisão à medida em que você, minha noiva, minha esposa, vá sentindo a minha presença solidária. E nós dissemos, então, vamos reafirmar, solidariedade é este sentimento de afetividade, esta minha postura em auxiliá-la, minha querida esposa, em todos os momentos. Ser solidário é entender a sua limitação, é compreender todos esses momentos limitados, frágeis da sua caminhada, neste processo de humanização. E vice-versa, eu tenho minhas limitações também, eu tenho minha pequenez, eu apresento uma fragilidade, mas quando esposo e esposa buscam a fidelidade neste processo, há todo um processo de reciprocidade, de auxílio mútuo. A comunhão leva a isso. E o amor que traduz nesta comunhão leva a este apoio mútuo, esta compreensão mútua. E isto só é possível se nós mantivermos um diálogo. Diálogo nada mais é do que a entrega do meu próprio ser. Diálogo é a partilha de tudo aquilo que vai sendo verdade em mim. À medida que vamos caminhando neste processo, vai havendo um conhecimento, um autoconhecimento, eu vou me conhecendo cada vez mais. Eu vou me conhecendo por aquilo que eu realmente vejo ou por aquilo que você, minha esposa, na nossa partilha, vai apresentando a mim. Eu tenho áreas do meu ser que eu não consigo me compreender. E é fácil, numa comparação, eu não consigo ver minhas costas. Eu tenho necessidade de que alguém me diga como é minhas costas para poder entender. Se nós caminharmos então, esposo e esposa, num processo de diálogo, onde nós vamos entregando um ao outro tudo aquilo que nós entendemos de nós, e acolhendo do outro tudo aquilo que vamos comentando, vai havendo uma entrega mútua, e nós chamamos o dom de si. Nós nos entregamos parte do que nós somos. Quando nós sentamos para dialogar, eu entrego a você, minha querida esposa, uma fatia do meu ser, eu entrego a você uma parte de mim mesmo. Eu ofereço a você algo meu, por isso nós dizemos o dom de si. Então, no diálogo, nada mais é do que esta troca recíproca do próprio ser. Esposa entrega ao esposo tudo aquilo que ela é e ele entrega a ela tudo aquilo que ele é. É uma entrega mútua, por isso nós dizemos que diálogo é essa manifestação de doação da verdade. Logos é verdade, diálogos é a comunicação da verdade, a partilha da verdade. Então nós podemos compreender já e entender que esse deixar a matriz familiar para consolidar, para construir, elaborar a matriz conjugal, nós só conseguimos com esta atitude de fidelidade e solidariedade. E isto só é consolidado no diálogo. Nós temos que dialogar, e aqui sempre nós perguntamos a casais que encontram certa dificuldade na caminhada, encontram obstáculos, às vezes difíceis de ultrapassar, é que não há diálogo. E o interessante é que se nós olharmos no período de namoro, no período de noivado, nós encontramos muito tempo para conversar. Nós conversamos da nossa realidade, da nossa família, no momento do namoro, neste espaço de namoro. Nós vamos nos conhecendo passo a passo, momento a momento. E depois, no momento mais sério, no momento de maior interesse, numa aproximação maior, numa decisão, numa opção realmente de uma caminhada junto, nós começamos agora a traçar planos em conjunto, mútuo. Não sou mais eu que penso, não é mais você que pensa, somos nós que vamos pensando. Então vai surgindo esta realidade do nós.
Eu coloco minhas coisas, minha verdade, você coloca a sua verdade. Agora, na somatória dessas verdades, começamos a construir o nós. E todos os planos, as decisões, as opções serão agora em conjunto. Somos nós que caminhamos. Por isso eu digo também, para os noivos, os pretensos esposo e esposa, temos que nos conscientizar que nós, saindo da matriz familiar e vamos construindo esta matriz social e de uma forma muito específica, essa matriz conjugal vai desfocando a minha situação de solteiro, minha situação desse individualismo, e passo a ser agora num conjunto, numa comunhão, numa vida em conjunto, numa vida em comum. Eu não perco minha identidade, eu não perco minha individualidade, mas não vai existir mais individualismo. Eu não posso mais viver como alguém que vivia como solteiro. Nem você, minha esposa, vai poder viver a sua vida, o seu ser como solteira. Nós agora vivemos juntos. Esta é a nossa opção. A opção matrimonial, a opção conjugal, é uma opção na qual caminhamos juntos. As decisões são nossas agora. A opção final é nossa. Nós decidimos, nós pensamos, nós idealizamos. Por isso vamos construindo, como eu disse, um altar, um lar. E o lar, um verdadeiro altar, onde temos um encontro com Deus. Todas as realidades, todos os momentos concretos, existenciais, na nossa caminhada, na nossa vida, são momentos de encontro com Deus. Nós vamos nos conscientizando disso. Afinal, este é um processo pensado por Deus mesmo. Esta é uma realidade imaginada, é uma realidade sonhada, faz parte do plano de Deus, faz parte do desígnio de Deus. É nesta caminhada humana do nosso lar que nós vamos dando espaço para que surja, para que apareça, para que se desenvolva todo esse sentido divino. Nós vamos nos humanizando, e nessa nossa humanização o divino vai aparecendo. O divino aparece na humanização. Não é o contrário, não é o divino que nos humaniza, é o humano que nos diviniza. Então, nossa realidade agora conjugal, do dia a dia, são momentos extraordinários, abençoados para que haja um encontro com Deus. E todos os momentos concretos, então, é como se nós depositássemos neste altar da vida toda esta oferta, este sacrifício de louvor. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que sonhamos, tudo que construímos, todo o nosso relacionamento interpessoal é uma oferta ao nosso Deus. Assim nós tomamos consciência dessa caminhada. Assim nós tomamos consciência de que o nosso lar é um verdadeiro altar, um encontro com Deus. Pois bem, mas tem um outro ponto ainda nesta barraca, nesta tenda, tem uma outra ponta, uma outra extremidade, para que este tripé se sustente. Então eu tenho o deixar a matriz familiar para formar, construir, elaborar a matriz conjugal. Então diz, deixa a casa do pai para se unir à sua esposa. E tem mais um e diz, e serão como que uma só carne. O ser uma só carne é o sentido da sexualidade. E nós já falamos algumas vezes, é interessante entender. A sexualidade, eu não estou falando em genitalidade, em genitais, eu estou falando na sexualidade em si, como um todo. A sexualidade é este ser humano sexual. Nós somos sexuados, nós somos separados, sectum é separado. Nós expressamos a nossa humanidade de maneiras diferentes. Ou eu expresso do jeito masculino, ou expresso do jeito feminino. E esta caminhada na unidade é justamente nessa diferenciação sexual entre um homem e uma mulher. Nós somos
profundamente idênticos na nossa própria natureza humana. Nós temos uma vocação, um chamado de Deus universal, é que somos humanos. Então, como humanos que somos, nós temos características próprias de sermos humanos. Nós somos um ser que vai se desenvolvendo nesta caminhada. Nós não estamos prontos. O ser humano é algo imperfeito. Nós somos imperfeitos. Nós vamos buscando a perfeição. Claro que não chegaremos nunca à plenitude da nossa perfeição humana, mas nós vamos adquirindo passo a passo uma porcentagem maior. Quem sabe se nós iniciamos com 50% da nossa humanidade. E a cada esforço, a cada momento em que eu me esforço neste processo de humanização, a cada momento em que nós dois, esposo e esposa, caminhamos de mãos dadas na construção deste lar, nós vamos definindo a nossa sexualidade, porque pensamos diferente, nós sentimos diferente, nós reagimos diferentemente. E aí é o lindo. Essa diferenciação da sexualidade é que nos dá um elemento de comunhão. A comunhão se dá justamente na sexualidade. Minha maneira masculina de expressar a minha humanidade. E você, minha querida esposa, na sua maneira feminina de expressar a humanidade. Como é diferente, pensamos diferente, agimos diferente. E não só no sentido da sexualidade, porque somos homens e mulheres, mas em toda a formação, toda a criação, toda a formação, todos os valores que nós temos, muitas e muitas vezes são diferentes um do outro. E a caminhada na consolidação deste lar está em nós agora começarmos a compreender essa diferenciação e buscarmos na comunhão, na conjugalidade, este compromisso nosso lá na fidelidade de construir esse lar. Então nós vamos consolidando passo a passo esse lar. E como é que nós fazemos isso? Todo esse processo de união, todo este processo no qual, por meio do diálogo, nós vamos nos aproximando, eu tenho que ser terno com você. A ternura é este comportamento ao qual nós entendemos a fragilidade do outro. A ternura é este acolhimento, este abraço terno, é este beijo, é esta maneira terna de acolher você. A carícia, o carinho, tudo isso são manifestações da ternura. E muitas vezes nós deixamos essa ternura de lado. Ou seja, a nossa sexualidade é pontual em termos de genitais somente. Quando nós falamos na aproximação desses dois seres diferentes na sua maneira de expressar a humanidade, nós já pensamos na comunhão em termos de genitais. É muito mais que isso. A comunhão, a aproximação, esse acolhimento um do outro se dá no todo. Por isso falamos na sexualidade. É uma ternura que nos abraçamos, é uma ternura que nós nos compreendemos. É uma ternura a qual nós nos acariciamos, nós nos acalentamos. Uma ternura a qual nós vamos expressando a nossa humanidade. O ser humano é um ser que necessita deste calor humano, desta atenção, desta aproximação. E sempre nós dizemos, uma das coisas que mais produz cura no ser humano é um abraço, é um afeto, é um carinho, é uma presença amorosa. É o momento ao qual eu expresso este amor humanamente. Portanto, terno, é uma cordinha que eu puxo da comunhão, desta união desses dois seres para esta união na sexualidade. Eu estou me aproximando de você porque sou masculino e quero ofertar esta masculinidade a você, completando a sua feminilidade. E vice-versa, a sua feminilidade está a serviço da minha masculinidade. E assim nós vamos compreendendo que homem e mulher vão se adaptando,
vão ser, nessa reciprocidade, vão se ajudando, é uma ajuda mútua. Mas a cada passo que eu dou nesta ternura, eu devo dar um passo no respeito. Senão eu sufoco, senão eu vou acrescentar algo a mais nesse relacionamento. E tem que ser um relacionamento livre, totalmente livre. O amor só pode ser exercido na liberdade. Então, nesta liberdade, eu dou um passo na ternura e dou um passo ao contrário, que é o respeito. E assim nós vamos armando essa tenda, armando esta barraca. Mas tem mais ainda. Para que eu saia da minha matriz familiar e comece agora na matriz conjugal, perceber a dimensão do outro, eu tenho que ter um conhecimento. Eu vou conhecendo, esposo e esposa vão se conhecendo cada vez mais. É o fruto do diálogo. E este conhecimento, e aí sim, tem que dar um passo também neste comprometimento. Veja que interessante. Cada passo que eu dou neste conhecimento, eu dou um passo oposto, que é este compromisso. E assim vamos montando a nossa tenda. E é fácil, então, perceber estas cordinhas a qual nós nominamos o que está faltando na nossa caminhada conjugal. E basta, então, numa autoavaliação, saber qual é a cordinha que eu devo puxar, para que essa tenda sempre fique armada, para que essa tenda sempre fique em posição. Pois bem, é um processo, é uma caminhada com certeza. Uma caminhada a qual próprio Deus, no seu espírito de luz, vai nos mostrando a caminhada, passo a passo. Pois bem, vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com o último bloco de Família de Deus. Benfeitora Nacional, eu protejo a minha família. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Sempre temos, neste momento, reiterando o nosso muito obrigado, nosso abraço carinhoso, afetivo, no sentido de que estamos juntos, sentados à mesa da partilha, falando de nossas coisas. Por isso eu os agradeço. Abraço um a um, rogando a Deus que continue com este processo, continue com este plano em nosso coração, porque é um plano de muito amor e muita sabedoria. Pois bem, hoje nessa tarde especialíssima, estamos abordando de uma forma um pouquinho mais intensa esse sentido desta conjugalidade, esta realidade nupcial que vai acontecendo, que vai existindo. É um processo, passo a passo. E é lindo porque é um processo que vamos dando passo a passo, e isto significa que a cada momento que passamos juntos é um momento propício, abençoado, para que se vá consolidando esta realidade conjugal. Então seria interessante nós percebermos que, se nós tomarmos consciência deste processo, a cada dia que passamos juntos é um dia em que temos para consolidar esta realidade nupcial. Cada dia seria um dia para que nós pudéssemos armar ou rearmar, reedificar este espaço conjugal. Na analogia que fizemos da tenda, são momentos aos quais nós podemos puxar estas cordinhas novamente, podemos reestruturar essa tenda, percebendo então o que não está bem, ou quais as cordinhas que eu preciso puxar mais. E é um processo pessoal, no diálogo eu vou compreendendo o que está faltando nesta minha realidade nupcial. Eu preciso compreender que, se não está havendo união, eu não sinto prazer num diálogo, eu não sinto prazer em estar próximo. Eu vou perdendo este prazer de estar junto. Isto é um momento ao qual me chama a atenção, é um diagnóstico de que, se eu não estou sentindo o prazer de estarmos juntos, é porque eu não estou definindo, não estou sendo fiel a este processo. De uma certa forma, estou voltando à matriz familiar.
Isto é uma atitude normal. Eu não me adapto onde estou, volto àquela segurança antiga. O que precisamos então é quando eu percebo este momento, a qual nós não estamos mais dialogando. Quando eu percebo que está havendo um distanciamento entre nós, não há mais um prazer intenso estarmos juntos, eu preciso puxar um pouco a cordinha da fidelidade. E essa cordinha da fidelidade, não vamos esquecer, sempre do outro lado eu puxo a corda da solidariedade. Então eu vou pensar o que eu estou fazendo ou o que não estou fazendo, para que haja esta solidariedade, para que se cumpra efetivamente a minha fidelidade ao processo. Não sei se você me compreende. Me parece fácil de entender isso. Você não está vendo uma ajuda mútua, e ajuda é uma ajuda realmente concreta. Não só ajuda em palavras, mas em gestos, em atitude, em comportamento. Ajuda para com a esposa, ajudar nas suas limitações, e aí está a subsidiariedade. Eu estou como se estivesse apoiando tuas costas com minhas mãos, diga, sinta que eu estou apoiando em toda essa caminhada. E o interessante é que essa subsidiariedade, quando os filhos vêm, muitas e muitas vezes ela é rompida. E é fácil nós compreendermos isso. Os filhos vêm pedir algo para o pai ou para a mãe isoladamente. Pede, digamos, ao pai, eu quero ir na casa da minha amiga, e normalmente a amiga está ali junto e tem que ser resolvido naquela hora, naquele momento. Posso ir, pai? Posso? E o pai, sem querer responder, diz, pergunte para sua mãe. E ela vai e diz, mãe, posso ir? Posso? Pergunta para seu pai, eu já falei com ele. Esse já falei com ele dá a entender de que ele já disse sim. Isso aconteceu comigo, com minha esposa, com os filhos, várias e várias vezes. Como nós resolvemos isso? Veja o que é a comunhão, veja o que é a solidariedade, a subsidiariedade. Aí nós dissemos para os filhos, nós só vamos resolver depois que o pai e a mãe conversarem. Mas tem que resolver agora, então não podemos resolver, não podemos discernir nada sob pressão. Eu tenho que conversar com sua mãe. E aí que é o lindo, porque neste diálogo nós vamos agora sim, vamos conversar e discernir o que seria melhor para os nossos filhos. E a decisão vem uma decisão consolidada, uma decisão sólida. Pode ser que seja uma decisão que os filhos não aprovem, claro, mas é uma decisão mútua, é uma decisão em conjunto. Não é aquela da figura que a mãe deixa o pai não, ou o contrário, o pai deixa a mãe não, a mãe é boa, o pai é ruim, o pai é bom, a mãe é ruim. Não podemos deixar que este fato crie no esposo e na esposa essa desunião. É o contrário, tem que haver união. Cada passo que eu dou nesta união, então, não vamos esquecer, eu dou o passo na união, você feminina, eu masculino, e isto é o triângulo. Deixe a casa do pai para se unir à sua mulher e serão uma só carne. Veja que interessante, agora compreendemos esses 3 pontos. Mas estas cordinhas, elas têm que ser amarradas numas estacas fincadas profundamente na terra. É assim que a barraca se arma. Nós fincamos estacas na terra, onde nós amarramos estas cordinhas. Então vamos entender, quando eu puxo a cordinha da fidelidade para sair da matriz familiar para a matriz conjugal, eu puxo a cordinha da sexualidade no sentido de respeito. Então, a fidelidade e o respeito eu vou amarrar na estaca, que é a estaca da humildade. Veja que interessante e que lindo. Se eu não tiver a estaca da humildade muito bem fincada no solo, essas cordinhas se desamarram. Humildade. A humildade é aquilo em que revela o meu ser, a minha fragilidade, a minha limitação. E a partir desta verdade eu acolho a sua limitação, minha querida esposa, acolho a sua limitação, a sua fragilidade. Nesta humildade eu entendo agora, quando eu puxo a cordinha, veja que interessante,
da ternura, ou seja, nesta comunhão eu quero ser terno com você. E a ternura é aquilo que eu expresso em carinho, em carícia. E eu tenho a cordinha da saída da matriz familiar para a matriz conjugal, que é o conhecer. Mas eu só posso ser terno conhecendo você se eu amarrar essa cordinha no perdão, a estaca do perdão. Veja que lindo! O perdão nada mais é do que uma retomada de caminhada. O perdão nada mais é do que a expressão da solidariedade. E quando eu puxo a cordinha do compromisso, que é esta cordinha que vai me dar a saída da matriz familiar cada vez mais, eu puxo a cordinha do outro lado, que é da solidariedade, e amarro na reconciliação, a estaca da reconciliação. Nós vamos voltar a falar isso, claro. Quanto mais nós vamos falando, mais vai consolidando em nós esses conceitos simples, mas que consolidam a nossa caminhada. Então, é só na humildade em que vai havendo perdão contínuo, perdão consistente, o perdão do dia a dia. E esse perdão nos dá como fruto a reconciliação. E aí está o processo completo. Vamos nessa tarde, neste sábado especial, vamos nos colocar nas mãos do nosso Deus, na certeza absoluta de que nos ouve. Vamos nos colocar nas mãos de nosso Deus, para que haja esta luz, para que haja esta bênção que nos cura. E a cura é esta libertação dos nossos obstáculos, libertação da nossa pobreza, da nossa limitação, libertação na qual nós vamos compreendendo e aceitando o nosso ser humano, toda a sua plenitude. É um passo que damos nessa plenitude, é um passo que nós damos nessa divinização. Pois bem, vamos então hoje levar as mãos ao céu e pedir a nosso Deus, na certeza absoluta que nos ouve. Pai Santo, Pai amado, Pai de sabedoria, nós queremos inicialmente junto aqui, todos os irmãos sentados à mesa da partilha, nós queremos em comunhão rogar, Pai Santo, a Tua misericórdia, agradecendo pela nossa realidade conjugal. Eu quero agradecer pela minha esposa, Laura. Eu quero agradecer por esta realidade nupcial que estamos construindo, consolidando passo a passo, dia a dia, momento a momento. Pai Santo, Pai amado, dai-nos essa consciência de sermos fiéis a este processo. Pai querido, vem em socorro, e eu tenho certeza que isto ocorre em socorro à nossa pobreza, à nossa limitação, a nossa fragilidade, vai nos consolidando nesta caminhada. Eu quero te agradecer, Pai Santo, Pai amado, pela nossa realidade conjugal, pelos filhos, pelas dificuldades, e nós esperamos, Pai Santo, que nos dê esta consciência de sermos ternos um para com o outro, a consciência de sermos responsáveis um pelo outro, a consciência de que nós vamos manter esse diálogo. Isto é uma opção nossa para que se consolide esta realidade conjugal. Isso nós queremos pedir, Pai, de todo o coração, já abrindo todo o nosso ser, escancarando a nossa alma para receber a sua bênção, esta bênção que vai consolidando a nossa realidade conjugal. Obrigado, Pai Santo. E eu peço que derrame suas bênçãos em profusão em todos esses queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus que nos acompanham e que sentam à mesa da partilha e que sentaram hoje e aqui estão. Agradeço do fundo do coração por esses irmãos. E os convido novamente sábado que vem aqui juntos para nós celebrarmos esta vida, porque afinal evangelizar é preciso. Feliz o homem, feliz a mulher, feliz o casal que acolheu a palavra de Deus e segue fiel. Seus filhos no colo, no ombro e ao lado, servindo o Senhor. Feliz este lar, Ele sabe cuidar, este lar tem
Jesus Cristo aceitou caminhar, por mais difícil que seja, em Jesus Cristo e na igreja, há de dar certo este lar. Feliz o lar que aceitou caminhar, com Jesus Cristo aceitou caminhar, por mais difícil que seja, em Jesus Cristo e na igreja, há de dar certo este lar. Feliz o homem, feliz a mulher, feliz o casal que acolheu a palavra de Deus e segue fiel. Seus filhos